Bíblias no livro de 1 João, capítulo 3, versículo de número 1 João 3. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero falar uma coisa. Eu poderia não falar. Estou ficando moderno não. O tênis é porque eu esqueci meu sapato, tá? O tênis é porque eu esqueci meu sapato e não dava para eu voltar para Rio Preto para pegar. Então, e se alguém tivesse um tênis, um sapato tamanho 47 para me emprestar, eu aceitaria, que é o tamanho da calça. Mas gente, por isso, me perdoem. Vamos abrir 1 João 3. É a palavra do Senhor. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Chama de filho. Fatos. Quem pertence a este conhece que não orar. Obrigado, Pai, porque podemos meditar na Sua palavra, porque podemos lembrar de como é nosso Pai e do modelo que nos apresentaste, Senhor. Peço para que Tu, nessa noite humilde, dentro da Tua glória, que o povo seja edificado por meio da pregação da palavra. Coração dos homens aqui, Pai, desafiado pelo Teu exemplo. Coração dos outros esposas, mulheres, filhos, possa entender a grande responsabilidade e sua missão de auxiliar os homens a serem como o Senhor é, Pai. Que todo o seu povo seja edificado, o seu nome glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu vim para a casa da minha mãe na quinta-feira passada. E minha mãe está morando só ela e minha irmã. Já repararam como que é a casa? Só está a mulher e minha mãe nunca tinha furado um buraco na parede. Minha mãe é professora. Cheguei. A cortina, ela colou com cola quente. As cortinas. Tinha tanta cola quente naquelas cortinas que eu mal conseguia abrir de tão colado que grudado que estava. E caindo tudo. Aí chega lá no fundo, tudo fora de lugar. Não tinha uma prateleira. E ela tinha comprado a prateleira e não colocou. Por quê? Sabia furar. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, montei todas as prateleiras, montei o armário para ela, coloquei as cortinas. Enquanto eu estava trabalhando, minha mãe ficou me olhando. E o tempo todo, quando eu trabalhando concentrado, com a língua de fora. Trabalho assim. O tempo todo. Sabe por quê? Meu pai sempre trabalhou desse jeito. E eu sempre, quando estava ajudando meu pai, observava ele trabalhando com a língua de fora e eu fico do mesmo jeito. E eu convivi muito com meu avô. Enquanto eu estou concentrado, trabalhando, minha mãe fala que eu vou fazer assim, ó. O tempo todo fazendo esse barulho. E meu avô fazia esse barulho quando ele estava concentrado, trabalhando. E eu nem preciso pensar para fazer isso. É algo natural, é algo que eu faço diretamente. Mas vocês têm exemplos melhores disso aqui. Pararam no Fernandinho. Fernando. É igualzinho o Fernando, rapaz. Eu olho assim. É igualzinho. Como é que pode ser igualzinho o Fernando? O jeito. Isso não é estranho. É natural esse tipo de coisa acontecer. Por causa do exemplo. Por causa do amor que se manifesta. Como o Evandro falou hoje, dos versículos. Por que os filhos estão decorando versículos? Por causa do exemplo que se vem. Só que isso vai além. Esse exemplo, esse amor que se manifesta na vida dos filhos, pode ter efeitos gigantescos. Steve Saint foi um missionário que foi a uma... Seu pai tinha sido... O pai viajou para uma tribo, foi assassinado por aqueles canibais, devorado. Ele chegou à idade
e a sua vez de ser missionário, ele foi para a mesma tribo. O testemunho dele, por causa da coragem que ele viu no seu pai, fez com que a maioria daquela tribo aceitasse o Salvador. O exemplo do pai impactou grandemente a vida do seu filho. O amor dos pais marca uma geração, e isso é um mandamento para os homens. Amar sua esposa, amar os seus filhos. É claro nas Escrituras. Só que nós encontramos um problema gigantesco, que é a distorção do que é amor e a distorção do que é ser pai dentro da sociedade hoje. Nós pensamos, pai. Antigamente você pensaria numa pessoa que a maioria das vezes estava presente, e sempre tiveram pessoas que não estavam presentes, não participavam da vida. Sempre tiveram essas pessoas, esse tipo de pessoa. Meu bisavô foi uma pessoa que estava presente na vida dos filhos. Só que a maioria era padrão ter o pai presente dentro dos lares, a correção presente nos lares. Chegamos na cultura de hoje, onde cerca de 40% dos lares estão divorciados. Onde 40% dos lares crianças crescem sem pais, presentes em suas vidas. E a cultura liberou isso, trata isso como normal. É um problema. Falta da figura paterna dentro da cultura. E aí, vai mais além. Aqueles pais que estão presentes realmente... Essa é uma pergunta que nós temos que nos... As crianças estão sendo criadas pelo TikTok hoje em dia. Quantas crianças estão sendo criadas pelo YouTube? E não entendem nada do que o pai está ensinando, porque o pai não está ensinando nada. Mas aí eu falo, observe uma coisa. A criança está crescendo no TikTok, onde o pai está? Celular. E nós precisamos entender os impactos profundos dessa distorção da imagem do que é o pai e da função do pai. Porque nós entramos nas Escrituras, nós olhamos para a palavra de Deus, e o que ele nos fala? Deus é como pai. Agora, será que Deus é pai como nós somos pais hoje em dia? Será que nós somos pais como Deus é pai? Nós vamos meditar um pouco da importância de sermos pais como Deus é pai. Para isso nós vamos observar como os pais que são como Deus amam seus filhos, amam o Senhor. Como os pais que são como Deus direcionam os seus filhos. Primeiramente, vamos observar como os pais, como o pai, amam seus filhos. Primeira parte do capítulo 3, versículo 1. Vou ler na versão ARA, eu tinha PT, mas na versão ARA. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. João está destacando o papel do Senhor, Pai. Se manifesta de uma maneira muito difícil e diferente dessa figura paterna. Vamos entender como Deus se manifesta como Pai em contraste com essa figura moderna. Como Deus se manifesta como Pai a nós. Quando nós olhamos para todo o Velho Testamento, Deus se manifestando como Pai a Israel e ao povo de Israel, e depois olhamos para o Novo Testamento, tem vários aspectos da paternidade que se manifestam na convivência do Senhor. Qual que é a relação de todas essas informações sobre a paternidade com o texto de Deus Pai? Pois bem, João está escrevendo para gentios que não entendiam essa relação de paternidade com Deus. Eles não tinham as profecias do Velho Testamento, eles não conheciam as histórias do Velho Testamento. João aqui estava instruindo eles e falando, Deus é como um pai, ele os ama como pai, ele manifesta esse amor. João, se nós passarmos por toda a sua carta, João, sobre a salvação. Um aspecto importante da salvação é o amor manifestado pelo Pai. Só que esse amor de Deus se manifestou porque nós éramos bons? Nós merecíamos. Os pais hoje amam por merecimento. Ama o filho bagunceiro?
Fácil falar que ama. Fácil falar que ama. Mas ama de fato o filho bagunceiro? Eu falo, por que você não é igual ao seu irmão? Manifestação de amor maravilhosa. Imagina se Deus virasse para mim, um menino que está aprendendo agora a ser pastor, falasse, por que você não é igual ao Spurgeon? Deus, ai de mim. E se Deus virasse para você e falasse, por que você não é mãe que nem aquela mãe que você observa e acha tão boa? Por que você não é pai que nem o pai que você queria que fosse? E às vezes a gente deixa o amor escapar direto, sem observar. Deus não nos amou por merecimento. Ele nos amou porque Ele decidiu nos amar. Ele nos deu esse amor incondicionalmente. Um amor que nos salvou, nos tirou da perdição. Percebam que nós somos os filhos rebeldes. E Deus é o Pai amoroso, que nos tira da perdição, nos purifica, nos limpa. Que maravilha. Essa geração perdida. Os pais têm feito isso pelos filhos. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, é revelado o nível desse amor que nós encontramos hoje. Eu tenho dificuldade de cantar 2 cânticos que foram colocados hoje. Faço o amor do Pai. Não sei se os irmãos conhecem alguém como eu também. Aquela música. Escuto, minha garganta trava. Eu sei quem eu sou. Eu sei meus pecados. Eu sei o que eu merecia. Mesmo assim, Pai deu o seu próprio filho. Esquecemos do sacrifício. Crentes velhos, eu gosto de trazer isso à tona. Precisamos lembrar das verdades básicas do Evangelho. Nós queremos saber dispensação. É importante. Nós queremos aprender hermenêutica, como está sendo muito bem ensinado no EBD. É interessante saber como o Oséias pode ser interpretado hoje em dia. Como Amós é aplicado hoje em dia. Isso é muito importante para os crentes. Mas agora, crente, saber que Cristo morreu por você e o amor que foi dispensado naquela cruz, a ponto dele sofrer, muito menos por causa dos pregos, muito menos por causa das chicotadas, mas por causa da sua podridão, por causa da minha imundícia, caindo sobre alguém totalmente puro. Esse foi o amor que nós recebemos. É isso que nós precisamos nos lembrar. Por quê? Esse é o amor que, como cristãos, devemos ter. E esse é o amor que, como pais, devemos manifestar. Homens que estão aqui, pensem nisso. Será que esse amor tem sido profundo? Você tem demonstrado à sua família? Será que o amor que você vive para a sua família, não o que você diz à sua família, faz você se sacrificar por ela? É que sim. Quantos homens trabalham, dedicam seu tempo, não têm hobbies? Já pararam para pensar que conseguem ter um hobby, uma diversão, sacrificar seus tempos para sustentar suas famílias e dar uma condição para eles? Quantos homens se arriscam? Tem um irmão da nossa igreja, lá em Maringá, Márcio, ele trabalha com jardinagem, com poda de árvore. Ele é doido. Sobe nas árvores assim e vai cortando, e eu vou vendo aquilo, eu falo, meu Deus do céu, ele se arrisca. Muito! Por quê? 4 mulheres em casa, 3 se preocupar, sustento. Gera esse privilégio para aquela casa. Os irmãos trabalham com caminhões. O risco da estrada é gigantesco. Perdem noites de sono, perdem muitas vezes privilégios. Por quê? Suas famílias
eles possam dar da tranquilidade do sustento. Isso é uma parte do amor. Só que a gente não pode ignorar a outra parte. É a presença, a direção, a disciplina. Deus é nosso Pai? Sim. Deus nos ama? Sim. Deus se sacrificou pela gente? Sim. Mas aí eu pergunto, Deus simplesmente se sacrificou por nós e falou, agora se vira aí. É assim que Ele nos tratou? Não. Ele é um Pai presente. O amor dele se manifesta em sua presença. Homens, seus filhos vão se lembrar muito mais do seu coração, da sua carteira. Muito mais. Eu me lembro muito mais de momentos preciosos que eu tive com meu pai. Quando ele estava trocando o pneu do caminhão que ele estava em casa, ou então quando ele deitava comigo no tapete para jogar videogame, ou então quando ele simplesmente me deixou ganhar a primeira vez no videogame, eu fiquei feliz. Eu lembro dessas coisas. Ou então quando ele pegou, quando eu tinha 15 anos, era um menino rebelde que não conhecia Cristo, parou o carro na beira do campo de futebol e falou, entra no carro agora e você vai para a igreja. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai estar na igreja todos os cultos. Fiquei com raiva. Falei isso pro meu pai semana passada. Se o amor do Senhor ter se manifestado por mim naquele momento e obrigando a estar na casa do Senhor, teria a maravilhosa vida. Lembro do presente que meu pai me deu. Lembro das coisas caras que às vezes ele ou deixou de comprar. Faz diferença. O pai manifesta o coração dele presente. Porque esse é o amor exemplar que Deus deixou. De maneira incondicional. Independente de nós merecermos. Muitos pais projetam carreiras para o seu filho, projetam o estilo do seu filho, projetam tudo para os seus filhos. Eu vou amar tanto que meu filho seja um médico, então eu quero tanto que meu filho seja um missionário, quero tanto que meu filho seja inteligente. Espero que sejam presentes e ensinando para fazer isso. Da maneira que seu amor é incondicional? Seu amor está pronto a cuidar desse filho e a se alegrar que ele seja um bom servo temente a Deus? São coisas importantes a se pensar. Mas além disso, além desse amor, o mundo, precisamos ter em mente, o mundo não reconhece um homem piedoso como modelo. Mas tenham certeza que seus filhos vão reconhecer. Se você for um homem piedoso, você é um modelo de homem. A segunda coisa que nós podemos observar é como pais, como o pai, direcionam os seus filhos. Sabendo dessa descrição do amor, sabendo de como Deus nos ama, o amor profundo, sacrificial, que nos sustenta, mas está presente, como essa presença nos direciona? Eu acho muito interessante a linguagem que na segunda parte do versículo. Prestem atenção. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu a ele mesmo. Essa razão o mundo não nos conhece. Como assim? Eu gostei da versão NVT que deixa bem clara a ideia do versículo. Da parte. Quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Parece um pouco confuso dentro do contexto, mas vamos pensar. Quando o mundo olha para nós, ele nos reconhece? Ele sabe quem nós somos? Não. Por quê? Saber quem o crente realmente é, tu precisa conhecer a Deus. Eles não sabem quem nós somos. Já pararam para pensar quando o incrédulo vai descrever o crente? Aquele bando de gente chata. Aquele povo careta que ao invés de ir pro folclore está lá na igreja ouvindo.
ouvindo um bobo falando lá. Eu vou perder tempo dando dinheiro para pastor. Você está perdendo tempo lá naquele lugar? Já ouviram esse tipo de afirmações? Por que eles afirmam isso? Conhecem quem nós somos. E por que eles não conhecem quem nós somos? Porque nós somos diferentes. Ou devíamos ser diferentes. Essa diferença vem porque Deus nos direciona e nos corrige. A presença de Deus se manifesta na vida de um crente de tal forma que ele muda, que ele transforma suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos. Ele tem preocupações com o que é prioridade para Deus e não com o que é prioridade para si mesmo. Quando esse amor não se manifesta, há sofrimento, há dor. Vamos pensar em algumas situações. Já viram alguma situação de um pai que abandonou, apareceu, o filho do pai? Eu conheço um amigo meu de infância, cresceu, o pai queria abortá-lo. Ele cresceu sabendo que o pai queria abortá-lo. E quando ele procurou o pai, quando ele tinha 12 anos, o pai falou: eu não quero saber disso. Estou com grandes traumas. Correu droga. Se acabou de usar droga. Brincamos na rua. Destruído. Pai que tem seu filho. Manda o dinheiro, mas nunca seu filho. Tá aqui, ó. Ótimo pai. Né? Da nossa lei. Pai que não se importa com o filho, simplesmente sua obrigação, é um ótimo pai. Não é? Ou mais, pai que está presente todos os dias, mas não disciplina seus filhos dentro de casa. O filho faz o que quer dentro de casa. Não é direcionado. Os frutos vão ser colhidos lá na frente. Isso pode ter aparência de amor. Mas eu sentei com a minha prima, sábado agora, perdão, sexta agora. Sentamos juntos, estávamos conversando e chegamos à conclusão. Mas eu queria ter apanhado. Estava ter apanhado. Não valia nada. Dava trabalho para minha mãe. Eu vivia brigando na rua. Eu vivia dando dor de cabeça para ela. Tacava sujeira na parede dos vizinhos que pintaram novo. Arrebentava portão de vizinho. Eu deveria ter apanhado mais. Comecei a beber com 11 anos e ela junto comigo, que ela não escapava. Ela estava junto comigo em todas as artes que eu fazia. Eu devia ter apanhado mais, para eu não ter tantas consequências da minha sujeira. Eu tenho marcas que eu carrego. Eu tenho tristezas que eu carrego. Eu nunca vou poder virar para os meus filhos e falar: eu quero que você viva igual eu. Eu falo: não, eu não quero que você viva igual eu. Porque eu carrego marcas do meu pecado. Eu precisava ter sido disciplinado. Imagina quando o seu filho apanhar do mundo. Se ele vai olhar para você e falar: obrigado, pai, por não ter me ensinado que o mundo batia. Obrigado, pai, por não ter me ensinado que o mundo não é do jeito que eu quero. Obrigado, pai. É isso que ele vai falar? Vai ser grato porque você não o ensinou a ser uma pessoa boa? Porque você não o ensinou no caminho do Senhor? Porque você não o ensinou a aproveitar dos privilégios de Deus? Deus dá o exemplo como sermos filhos. Vamos abrir em alguns textos para podermos observar como Deus diz ser filho. Os filhos. Perdão. Como Deus sustenta os seus filhos. Mateus capítulo 6, 25 ao 33. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Terão o suficiente para beber,
vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Servem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais ocupado que esteja, acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Trabalham nem Salomão vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as silvestres que estão aqui, será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Deus sustenta os seus filhos de uma maneira que nós não precisamos nos preocupar. Salmo 23, 1 a 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças pelo sim e honra o seu nome. Mesmo que eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Deus se faz presente, são aos seus filhos. Ele é quem nos conduz nos momentos bons. Ele está conosco, ao nosso lado, nós podemos descansar, porque não estamos a sós. Deus escuta e auxilia os seus filhos. Salmo 54, 7. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com o teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus. Escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam. Pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. E as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os, como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Livraste das minhas aflições, ajudaste a vencer os inimigos. Deus nos ajuda a vencer os inimigos. Deus está presente conosco. Deus corrige seus filhos. Eu já falei um pouco sobre a disciplina, mas vamos ler Hebreus 12, 5 a 8. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes deu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Quantos suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que foi disciplinado pelo pai? Alguém aqui já ouviu falar de um filho que foi disciplinado pelo pai? Deus está fazendo. Já ouviu falar disso? Absurdo, é uma pergunta retórica. O autor de Hebreus ele está assim. É loucura pensar em um filho que foi disciplinado pelo pai. Absurdo isso. Que pai que ama o seu filho não vai discipliná-lo? Essa é a pergunta que o autor está fazendo. Porque Deus nos trata assim. E glória a Deus por isso. Já teve algo que você queria fazer e Deus te cortou as asinhas? E muito. Já teve algo que você achou que era bom quando você viu era o pecado do seu coração te direcionando? Você não. Santo. Mentiroso. Você que sabe. Deus nos disciplina. Deus nos corrige. Deus está conosco nos direcionando. Pais, essa é sua responsabilidade como homem. Não transfira isso para ninguém. Seja homem. Eu vou deixar para falar isso mais no final. Mas eu não estou aqui como um menino falando para homens o que fazer. Eu estou aqui falando como um menino que não teve um homem que cumpriu o papel dele e machucado. Como um filho que queria que o pai tivesse disciplinado mais, tivesse sido um exemplo melhor. Eu estou aqui falando do que a Bíblia fala acima de tudo.
não do que eu acho. Que a disciplina é importantíssima. Você deve disciplinar os seus filhos. E faltam homens hoje. Uma moleza para tratar tudo. Vai gerar traumas. Vai ter traumas piores se ele achar que ele é o rei do mundo. Se você não ensiná-lo na disciplina do Senhor. Se você não for o exemplo de temor a Deus na sua casa. Se você não for aquele que coloca as Escrituras em primeiro lugar. Se você não der prioridade a Deus, seu filho não vai dar. Se seu filho peca, você ignora. Uma vez, duas, três, 4. Que mensagem você está dando a ele? Você está acima do Senhor nessa casa. Não cometam esse erro. Não cometam esse erro. Até porque as Escrituras são claras. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Base clássica do discipulado. E às vezes o ensinar, como o próprio autor de Provérbios diz, é com a vara. Não afaste a vara da disciplina do seu filho. Charles Spurgeon disse uma frase interessantíssima sobre essa disciplina. Por que eu estou falando com tanta firmeza? Treine seus filhos no caminho que devem andar, mas certifique-se de estar caminhando no mesmo caminho. Prestem atenção, Spurgeon disse, aplicando as Escrituras. Treine seus filhos, discipline seus filhos, diga o que eles devem fazer. Mas você, homem, você está caminhando nesse caminho? Você é um exemplo? Se seu filho olhar e for um homem como você vai se orgulhar ou vai sentir vergonha do homem que ele se torna? Deus nos sustenta com sua mão poderosa, não deixa faltar nada. Só que não de maneira distante. Ele está nos disciplinando, caminhando conosco, nos conhecendo e nos direcionando. Por essa razão, porque Deus nos disciplina, Deus nos molda, é que o mundo não nos conhece. Porque eles não entendem o amor de Deus, eles não se submetem à disciplina do Senhor. Eles nunca vão poder entender o prazer que é o chicote da justiça do Senhor nas nossas costas. Nós sim precisamos apanhar do Senhor. E nós devemos nos alegrar quando o Senhor nos quebra. Nós devemos nos alegrar quando o Senhor nos tira os pecados. Isso vai doer, só que isso vai nos trazer um peso de glória sobreexcelente. Isso é o que as Escrituras nos mostram. Jovens, principalmente jovens. Adolescente sabe tudo, né? Ou acha que sabe tudo? Submeta-se à disciplina do seu pai, mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde. Sabe por quê? O seu papel não é concordar e entender, o seu papel é calar-se e obedecer. É simples assim. Cale-se. Se seu pai errar com você, quem está em pecado? Ele. Se você desobedecê-lo, quem está em pecado? Você. É simples entender isso. Obedeçam pais. Esposas. Todo esse peso não está sobre você. Está sobre os seus maridos. Mas eu faço uma pergunta. Eles complicam a vida deles em são auxiliadoras. São. Seria uma maravilha ter homens assim, que assumem suas responsabilidades, que suprem a casa, que estão presentes, que disciplinam, que auxiliam. Mas e as mulheres? São esposas como a Bíblia manda serem esposas? Criam um ambiente para que seus maridos sejam homens como a Bíblia ordena que sejam homens? Indo para a conclusão.
importante nós pensamos a importância dos pais. Maravilha ter pai. Maravilha ter a presença. Vejo agora eu entrando no ministério, caminhando com o pastor Claudinho, meu pai. Assim como eu caminhei com o pastor John como se ele fosse meu pai. Eu vou aprendendo. Apaixonado. Isso é uma maravilha. Pais, vocês têm noção do tesouro? Cada um. Estou falando. Eu hoje sou 6 anos. O maior sonho é ser pai. O maior sonho é ser pai. Hoje, estava ali na casa do pastor. E eles estavam sentados na mesa. Agora. Começaram a contar a história de quando eles eram pequenos e mostraram até um vídeo do pastor brincando com eles, colocando o braço assim, brincando com os meninos, e eles falando: o senhor falava que ia bater na gente, e eles dando risada. E um que era mais bravo, o outro que... Só fiquei olhando. Quanto eu quero fazer. Quanto eu quero chegar quando eu tiver 40, 50 anos. Meus filhos sentarem à minha volta e sorrirem comigo. Isso é riqueza do Senhor. Isso é uma bênção do Senhor. Não nos prendamos ao peso da responsabilidade, mas nos alegremos pelo privilégio da missão. O privilégio de sermos pais. Deus é nosso Pai. O privilégio de podermos ensinar pessoas a temerem a Deus, a trilhar os caminhos do Senhor, a serem boas pessoas. Se nós olharmos para o peso, é impossível. Nós nunca vamos conseguir amar como Deus ama. Mas nós podemos direcionar nossa família no caminho que Deus nos deixou marcado. Podemos amar como o Senhor nos conceder esse amor. Nós apeguemos essa missão às famílias, cumprir nosso papel. Um dos motivos das igrejas estarem morrendo, igrejas boas, é homens não assumirem seu papel como pais. Famílias são fracas e tornam as igrejas deficientes. Apeguem-se ao amor. Apeguem-se ao Senhor. Esposas, filhos, apeguem-se a auxiliar a missão desses pais, desses homens. Busquem no Senhor estarem submissos, seguindo como o Senhor estabeleceu. Para terminar, um amigo meu que abandonou sua família, esposa, dito cristão, conhece tanto as Escrituras quanto eu, até mais. Creio que mais. Esse homem não colocou Deus e o amor de Deus como prioridade. Ele chegou ao ponto de perseguir sua própria esposa com arco e flecha para tentar matá-la. Ele tentou matar os próprios filhos dentro de casa. Você acha que você é melhor que ele? Eu não sou. Se eu não colocar Deus como prioridade na minha vida, eu vou acabar que nem ele. Não compreender o amor de Deus. Todos nós somos miseráveis pecadores, capazes de coisas horríveis.
Minha família foi destruída por causa do pecado. Eu não sabia como, o que fazer quando aconteceu. Não sabia como ser homem, eu não sabia como ajudar minha mãe que estava sofrendo, eu não sabia como ajudar minha irmã que estava sofrendo. Eu não sabia o que falar para o meu pai. Eu era só um menino assustado quando tudo aconteceu. Mas eu me apeguei ao amor do Senhor. Você pode ser o homem mais forte do mundo. Você não vai conseguir cumprir a missão. Mas até um menino assustado, o amor do Senhor consegue cumprir a missão do Senhor. A força não está em nós. Está no Senhor. Senhor, muito obrigado porque podemos meditar na sua palavra, na importância de amarmos como o Senhor ama, direcionarmos como o Senhor direciona. Que essa mensagem arda no coração do Senhor, principalmente dos homens que estão aqui. Somos gratos porque tem vários pais nessa igreja hoje. Trabalha no coração desses homens para que eles sejam firmados na rocha. Para que eles amem como o Senhor ama. Para que eles estejam trilhando os passos de amor que o Senhor nos deixa registrados na tua palavra. Que eles sejam guias fiéis para os seus filhos. Que sejam a rocha para as suas famílias. Que amem suas esposas como o Senhor amou a igreja, Pai. Que tudo seja feito para a tua glória dentro dessas casas. Direcione a liderança dessa igreja, Pai, para que possa aconselhar cada homem em suas dificuldades, suas lutas, e dê a todos, Pai, temor a saber que sem Ti colocamos tudo nas suas mãos, cada família, cada filho, cada esposa, Tu, nosso Deus. Jesus é que oramos. Amém.